Boa noite. Estou muito contente por estar aqui com vocês e por estarmos em circunstâncias assim tão agradáveis, um lugar tão bonito, um clima gostoso, pessoas queridas, amadas, estudando um tema altamente estimulante, como esses temas que nós estamos estudando, e sobretudo, na presença do Senhor, que eu acho que é o mais importante de tudo. E nós gostaríamos de cumprimentar a todos com a doce paz do Senhor Jesus, e cumprimentamos igualmente os nossos amigos internautas que nos assistem nesse momento. Sintam-se parte integrante da nossa congregação de fé e que Deus possa abençoar você também. E, dando sequência aos nossos temas, nós estamos estudando, uma mini semana de oração, ou uma série de 5 conferências, não sei como vocês chamam, sobre as 5 paradas do povo de Israel quando saíam do Egito, do cativeiro do Egito, na direção da Canaã. Nós dissemos na sexta-feira, e repeti ontem, que ao todo foram 42 paradas que eles fizeram ao longo de 40 anos. Mas nós escolhemos, a propósito, apenas 5 delas, para que nós pudéssemos estudar um pouco, relembrar um pouco e aplicar na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, alguns daqueles ensinamentos maravilhosos que Deus concedeu ao povo de Israel. Nós também estamos numa caminhada, e muito semelhante àquela caminhada do cativeiro para a libertação, para a terra da promessa, e eu acredito que, em algum momento, todos nós, ou muitos de nós, nos esbarramos numa dessas paradas por aí. E a história é assim, né? A história vai se repetindo, e vai se ampliando, vai se repetindo, e nada muda, como Salomão já havia nos dito. Nada é novo debaixo do céu. As coisas vão se repetindo, e as coisas que foram, estão sendo, e amanhã voltarão a ser novamente. E nós faremos muito bem se formos aprendendo com a experiência dos nossos antepassados, né? Minha mãe sempre me dizia, não precisa a gente cair para aprender que a estrada é perigosa, que tem um buraco. Basta a gente observar os que estão à nossa frente. Aonde eles caírem, você se desvia e passa ao largo. E eu acho que é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo tenta nos dizer, quando ele nos chama a atenção para olharmos a história de Israel e dizermos assim, olha, cuidado com isso aqui. Observem como que Israel sofreu lá atrás. E hoje nós corremos o mesmo risco que eles, né? De pararmos nos lugares proibidos, de tomarmos decisões não corretas, de sermos precipitados, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parada no Monte Sinai, ao pé do Monte Sinai. Essa parada é conhecida como a parada do bezerro de ouro. Essa foi uma parada muito triste. Eu gostaria de convidar todos que trouxeram a sua Bíblia e que desejam acompanhar a leitura do texto conosco para abrirem no capítulo 32 do 2º livro de Moisés, Êxodo. Nós vamos ler alguns versos desse capítulo 32, depois, mais ao final, nós vamos ler alguns poucos versos do capítulo 33 também. E eu trouxe aqui algumas pequenas citações do livro Patriarcas e Profetas, capítulo 28. O título desse capítulo é Idolatria no Sinai. Eu achei, assim, espetacular. E hoje à tarde eu tive algumas horas assim para poder refletir um pouco sobre essa mensagem, que já estava pronta, mas eu sempre gosto de rever as coisas.
E eu achei aqui algumas citações desse livro Patriarcas e Profetas, de Ellen White, que são espetaculares, extraordinárias. Eu gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? Bem, então vamos lá. Vamos começar com o texto bíblico. Êxodo capítulo 32, leio a partir do verso 1. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que ele terá sucedido. Verso 2, disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será uma festa ao Senhor. No dia seguinte, verso 6, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. E de ti, Moisés, farei uma grande nação. Verso 11, Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios: com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra? Torna-te do furor da tua ira, Deus, e arrepende-te desse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado, dar-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que lhe dissera havia de fazer ao povo. Bem, que história extraordinária. Eles estão aqui no início do 3º mês que saíram do Egito. Mais exatamente no 1º dia do 3º mês. E agora eles estavam aos pés do Monte Sinai. Moisés havia subido 6 vezes no monte. E durante essas subidas ele teve encontros com Deus, que falava-lhe no alto do monte. E numa dessas subidas, ele subiu com os 70 líderes de Israel. Na verdade, desde a nossa última parada ontem até hoje, algumas coisas aconteceram. E eu vou precisar colocar vocês mais ou menos, atualizar. Fazer uma mise à jour, uma atualização. Por exemplo, depois de Mara, que eles partiram de Mara e etc., Deus manda o maná, no capítulo 16. Depois disso, Deus vai mandar as codornizes, capítulo 16. Depois disso, Deus faz tirar a água da rocha de Refidim, no capítulo 17. Então se levanta Amaleque para tentar fazer guerra contra o povo de Israel, mas através da mão forte de Josué e a bênção de Deus, os israelitas obtêm a vitória. Aquele episódio que quando Moisés levantava a mão, o povo vencia. Quando ele abaixava a mão, o povo era derrotado.
eu queria que você colocasse assim, bastante a sua atenção na figura representativa de Moisés. Quem, de fato, Moisés representa aqui em toda essa história? Né? O próprio Cristo. Moisés é uma figura do Cristo. E tudo que Moisés vai fazer aqui, ao longo desses 40 anos no deserto, é exatamente aquilo que o Cristo viria um dia fazer por toda a humanidade. Então, Moisés vai encarnar aqui a figura do Cristo para com os israelitas. Aí, no capítulo 18, Jetro vem e traz a esposa de Moisés com os filhos, que haviam ficado lá. Moisés estava tão assim, empolgado com a missão que largou a família de lado. Mas Jetro, um bom sogro, né, foi lá e entregou. Olha, essa filha eu te dei há alguns anos atrás, ela é sua, você tem que cuidar dessa moça aí. E aqui estão os seus filhinhos também. E Jetro viu o desespero de Moisés, que ficava atendendo todo mundo, querendo dar atenção a todo mundo, e falou, você não vai dar conta, você precisa distribuir essa responsabilidade com pessoas. E eles, então, instituíram líderes. Isso vai acontecer no capítulo 18. No capítulo 19, Deus fala com Moisés pela primeira vez, quando ele sobe a primeira vez no Monte Sinai. Depois, no capítulo 20, Deus fala os 10 mandamentos. No capítulo 20, as tábuas da lei ainda não haviam sido dadas. Tá? Primeiro Deus falou a lei, todo mundo ouviu. Depois é que ele vai escrever nas tábuas e dar a Moisés. Então, essa fala de Deus, como um grande trovão, vai acontecer no 20, no capítulo 20 do Êxodo. Aí depois Deus começa a dar as leis. Né? Notem que Moisés ficou 40 dias no monte. Ele não ficou 40 dias, como muitos pensam, só para receber as tábuas da lei. Não. Na verdade, Moisés recebeu centenas de leis durante esses 40 dias lá. Leis civis, leis sanitárias, tudo quanto é tipo de leis. Orientações de como construir o santuário, e tudo isso aconteceu durante esses 40 dias. Então, leis sobre os altares, leis sobre os servos, leis sobre a violência, porque o povo era muito violento, como eu lhes disse ontem. No capítulo 22, Deus dá a Moisés leis sobre as propriedades, como respeitar as propriedades uns dos outros, etc. No capítulo 22 também, Deus dá a ele as leis civis e as leis religiosas. No 23, ele fala sobre a mentira, os juízes e o seu papel, o ano sabático. A terra deveria descansar, a cada 7 anos deveriam dar 1 ano de descanso para a terra, para que ela pudesse se recuperar e ser sempre uma terra produtiva. E deu também as leis sobre o sábado, instituiu as 3 festas anuais e prometeu ao povo dar-lhes a posse da terra. Deus, então, manda fazer um tabernáculo. Isso vai acontecer no 25. E aqui está uma outra coisa extremamente importante. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o pré-tabernáculo. Como alguns chamam, a tenda da congregação foi, de fato, um pré-tabernáculo. Foi um local onde Moisés tinha um encontro com Deus. E depois, de algum tempo, Deus vai mandar construir o tabernáculo, tá? que vai substituir essa tenda da congregação. Bem, mas isso vai acontecer só no 25. Aí Deus manda, então, fazer os móveis. A arca, o propiciatório, a mesa, o candelabro, etc., está no 25 também. O altar e o átrio aparecem no 26 e no 27. Arão é escolhido como sacerdote, e seus filhos como auxiliares, no 28. E os sacrifícios e as ofertas. Todas as ofertas e todos os tipos de sacrifícios que deveriam ser oferecidos pelo povo. E então, nesse momento aqui, acontece o nosso episódio de hoje à noite, que é a questão do bezerro. Algumas coisas são muito intrigantes e há grupos de teólogos que se dividem aqui. Por exemplo, há um pessoal que atribui toda a culpa aqui a Arão, porque de fato foi Arão quem fez o bezerro, né? O povo não pediu um bezerro. O povo cansou de esperar Moisés, 40 dias, achou que Moisés estava demorando muito. E se vocês se lembram bem, ontem eu lhes disse que o povo de Israel, naquela época, não tinha capacidade de abstração. Eles não tinham capacidade intelectual de entender a coisa metafísica, né?
Eles só conheciam aquilo que os 5 sentidos podiam se aperceber. Então, Deus precisou, durante um tempo, usar figuras, usar imagens, usar coisas assim do mundo real, físico, para ensinar ao povo de Israel as coisas do mundo imaterial. E esse foi o papel do santuário, do tabernáculo. O tabernáculo, de fato, era um teatro ambulante, né, onde a salvação acontecia e podia ser percebida pelo povo, através daqueles diversos rituais e símbolos, etc. Mas tudo aquilo terminou quando a maturidade do povo alcançou um nível mínimo de compreensão e de capacidade de extrapolação, né, que é compreender o divino, entender que, além do mundo físico, existe um universo que estão as coisas metafísicas, né, onde está Deus. Então, o povo, nesse momento, precisava mesmo ver alguma coisa. E eles estavam 40 dias sem ver Moisés. E a fé que eles tinham não era em Deus, na verdade. A fé que eles tinham era em Moisés. Eles viam Moisés e era uma fé como confiança, né? Eles viam Moisés e tinham confiança naquilo que acreditavam que Deus falava com Moisés. E Moisés falava com eles. Mas depois de 40 dias sem ver o seu líder físico, visível, a fé do povo esmureceu. E eles disseram para Arão assim, que Moisés subiu e deixou Arão no comando do povo. E disseram para Arão, olha, Moisés desapareceu e nós não podemos mais esperar por ele. Nós queremos ir logo para a terra que mana leite e mel. Não vamos esperar mais. Já estamos aqui há 6 semanas. Então vamos fazer o seguinte, você vai construir um Deus para nós. E nós vamos seguir esse Deus. Ele vai diante de nós. Então o povo não queria ficar lá. O povo queria partir na direção da terra. Por isso que eles disseram, não sabemos o que aconteceu com Moisés, verso 1, faze-nos deuses que possam ir adiante de nós, ou seja, nos levar pelo caminho. Eles não tinham essa compreensão que não era Moisés a pessoa que os conduzia, era Deus que os conduzia através das orientações de Moisés. Então eles pensavam que se construíssem um ídolo, que era muito comum na cultura egípcia e em todas as culturas da época, esse ídolo e a fé que eles poderiam ter nesse ídolo e a confiança poderiam norteá-los e levá-los até a terra da promessa. Só mesmo uma criança bem infantil poderia chegar a essa conclusão. Mas eles chegaram. Eles chegaram facilmente a essa conclusão. Então, no verso 2, nós vemos que o bezerro foi feito por Arão. Foi Arão que decidiu que faria um bezerro. Porque havia um deus no Egito chamado Apis, e ele tinha era representado pela figura de um boi, um bezerrão grandão, um boi. E os egípcios, bem como os israelitas, estavam muito familiarizados com essa figura do boi. Então, Arão resolveu fazer esse ídolo que o povo pediu, com base no conhecimento que ele tinha do deus Apis. E fez. Então, nós podemos notar, de cara aqui, no verso 2, vemos que o bezerro foi feito das argolas e dos brincos das orelhas das mulheres, dos homens e das crianças. Provavelmente foram argolas e brincos que eles ganharam dos egípcios quando saíram de lá. Porque eles eram escravos, eram pobres, não tinha nada de ouro, né? Mas quando eles estavam para sair, e o Egito destruído pelas pragas, Deus disse assim, ó, peçam para eles para darem coisas valiosas para vocês, para compensar os anos de trabalho gratuito que vocês fizeram para eles. Então o povo saiu pedindo. E como os egípcios estavam morrendo de medo, saiu dando tudo que tinham. Então, meteram argolas na orelha, no piercing, no nariz, e saíram fazendo a festa. E quando Arão, então, pediu o ouro para poder fazer o bezerro, foi uma situação muito complexa. Arão não queria fazer isso. Ele podia fazer de madeira, podia esculpir a pedra, mas ele foi pedir o ouro das argolas, porque ele sabia que as mulheres não iam dar. Eles nunca tinham tido aquilo. Estavam apenas há 2 meses com os brinquinhos de ouro bonitinhos. Falou assim, eu vou pedir o ouro, que aí eles não vão dar, nisso a gente ganha tempo e Moisés desce. Porque o povo começou a enlouquecer. Ellen White nos diz, no capítulo 28 do Patriarcas e Profetas, que as pessoas que eram contra fazer um ídolo e que defendiam que
não se pode adorar a imagem de escultura, eles mataram, eles assassinaram a pancadarias. Então estava assim, havendo uma perda de controle. Arão perdeu o controle daquela massa de quase 2 ou 3 milhões de pessoas. Ele ficou preocupado, uma insurreição estava acontecendo, uma rebelião, e ele pensou assim, bem, vamos optar pelo mal menor, né? Porque tem certos momentos da vida que a gente deve escolher entre o que é certo e entre o que é errado, entre o que é bom e o que é ruim. Mas, às vezes, a gente é colocado numa situação que a gente tem que escolher o menos pior. Porque qualquer decisão que você tomar é a pior. Porque você não dispõe mais da decisão boa. Então, você vai optar pela menos pior. Certo? Isso não existe aqui em português, mas em francês existe. A Juliana sempre me corrigiu desse negócio, menos bonito, mais menor, menos menor. Em francês existe, a gente pode falar isso lá. Então, eles estavam diante dessa circunstância. Vamos optar pelo que é menos pior. E ele optou. Menos pior é tentar ganhar tempo aqui, fazendo aqui alguma coisa que possa servir de visual para eles, enquanto isso Moisés desce. Mas ele ficou apavorado com o que aconteceu, porque imediatamente o povo arrancou os brincos, as pulseiras do nariz e entregaram para ele. E o ouro que entregaram era suficiente para fazer um belo de um bezerro. Ele, então, não teve outra alternativa senão fazer o bezerro. Bem, nós chegamos à primeira conclusão de hoje. O embelezamento é um símbolo bíblico da adoração de si mesmo. Ou seja, do ego centralizado em oposição com a vontade de Deus e a cruz. Logo, em todo lugar onde a obra é feita a partir da vaidade humana, nós teremos aí um bom material para confeccionarmos um novo bezerro. Concorda comigo? Vou repetir. Essa frase é boa. Em todo lugar onde a obra é feita a partir de elementos constituintes da vaidade humana, nós temos aí um bom material para confeccionarmos um novo, um moderno bezerro de ouro. Concordam comigo? Quem concorda? Merci. Bem, outro ponto interessante, antes de passarmos para o Patriarcas, é a oração que Moisés fez. Moisés foi um homem muito perspicaz e muito inteligente, além de ser um grande pastor, um pastor que amava o seu rebanho. Moisés vai fazer uma oração a Deus em 3 etapas. Qual é a situação? Deus diz assim, esse povo é um povo duro, é um povo grosso, um povo mal educado. Mesmo eu fazendo milagres maravilhosos, mesmo eu havendo destruído o Egito com as pragas, mesmo eu havendo sepultado todo o exército do Egito, e eles viram os corpos mortos na praia, mesmo eu fazendo o maná cair para eles todo dia de manhã, mesmo assim eles ainda não têm fé em mim. Então, eu desisto desse povo, foi o que Deus disse. E Deus disse assim, se você deixar, eu vou destruir esse povo agora. E de você, eu levantarei uma nova nação. Porque você, Moisés, tem uma boa semente. Você é um homem capaz de ser fiel. E eu acho que você pode gerar filhos, netos e bisnetos com essa vocação assim, espiritual. Eu quero levantar uma nova nação de você. Aí Moisés pegou a deixa que Deus deixou para ele. A deixa que Deus deixou foi, se você deixar, eu vou matar esse povo agora. Aí Moisés pensou, bem, se eu deixar, Deus faz o que ele quer. Se ele está me perguntando se eu deixar, é porque ele me deixa uma possibilidade de não deixar. Então eu não vou deixar. Aí ele vai fazer uma oração. Mas, Senhor, e nessa oração, inteligentemente, ele vai usar 3 argumentos violentos. Ele vai desmontar completamente a argumentação de Deus. E ele vai dizer no primeiro argumento o seguinte, essa oração de Moisés está aqui nos versos 11, 12 e 13, do capítulo 32. A primeira etapa da oração, ele vai evocar um louvor às ações de Deus. Ele vai dizer, oh Deus, como que o Senhor pode chegar a essa conclusão de que o povo é duro, de que o povo não é obediente, o Senhor quer destruir o povo com
Tu que exerceste poder tão grande em tirar esse povo do Egito, com obras maravilhosas e magníficas, o Senhor os tirou de lá. Como que agora o Senhor vai matar esse povo? Então, o primeiro argumento dele foi louvar a Deus pelas suas grandes obras. Segunda fase da oração. Lembre-se, Senhor, que os ímpios estão te observando. Foi o que Moisés falou. Os egípcios que não eram do exército estão vivos, estão lá. E eles recebem notícias do que está acontecendo aqui no deserto com esse povo. E o Senhor lembra que eu fui pedir Faraó para ele libertar o povo, para a gente vir no deserto para oferecer um sacrifício a ti. Agora o Senhor mata esse povo todo aqui e vai chegar a notícia lá, Deus é mentiroso. Ele falou que era para a gente liberar o povo, para o povo oferecer um sacrifício a ele, mas era mentira dele. Ele queria matar o povo todo. O povo era o bode do sacrifício e ele matou o povo. Então, Senhor, presta atenção, porque se o Senhor mata esse povo, a notícia chega lá amanhã. E vai pegar mal para o Senhor. Aí ele engata o terceiro e último argumento. Senhor, há 430 anos atrás, o Senhor fez uma promessa para Abraão, Isaque e Jacó, de que a descendência deles seria peregrina nessa terra por 400 anos, mas que depois sairiam com grande riqueza, como saímos. E o Senhor, então, os levaria e daria posse da terra da Palestina. E, Senhor, 430 anos já se passaram. E se o Senhor for matar esse povo, esperar meus filhos crescerem, para gerar neto, para gerar bisneto, nós vamos esperar mais uns 150 anos ou 200 até formar uma nova nação. Não vai dar tempo, vai passar da contagem que o Senhor deu para Abraão. Deus deve ter feito as contas assim rapidamente. Desculpe, nós estamos dentro de uma figura de linguagem, uma figura de estilo aqui. Moisés está usando uma forma antropomorfológica, que é dar atributos humanos a Deus. Então, ele está se relacionando com Deus como se Deus fosse um ser humano como ele. Isso é uma figura de estilo. É uma arma usada pelos grandes escritores para transmitir uma ideia. A gente sabe muito bem que Deus já havia pensado nesses argumentos de Moisés muito antes de falar. Mas vamos entrar no jogo de Moisés, tá? Isso é um jogo literário aqui. Aí, quando Moisés termina esse último argumento, que está no verso 13, que ele diz, lembra-te de Abraão, Senhor, de Isaque e de Jacó, seus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, como a areia do mar, e toda a terra que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. O que Abraão vai dizer quando ele ressuscitar e souber que o Senhor tacou fogo no povo todo? O que Isaque vai dizer? O que Jacó vai dizer? Resultado do argumento da prece dele, verso 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que ele dissera havia de fazer o povo. O argumento do cara foi forte demais. E está aí uma boa lição para mim e para você. Você tem algum caso encravado aí na sua vida? Você ora e nada acontece? Tem um problema aí que você pede e o coração não passa do teto? Usa esse argumento de Moisés. Isso é infalível. Uma vez eu vi na Bíblia que Deus não a oração da viúva e do órfão. Aí, uma vez eu passei por uma situação muito difícil na minha vida, eu procurei 2 viúvas da igreja e pedi que elas orassem por mim. Não tinham órfãos, mas eu tinha viúvas. Chamei as 2 irmãs, tem uma função para vocês 2. Olha aqui nesse papel, estou com esse desafio, eu sei que vocês 2 são mulheres de oração. Não, nós não somos não, mas vai ser a partir de agora. Eu queria que as senhoras orassem em nome de Jesus por essa questão aqui. E as irmãs oraram, e uns 15 dias depois, Deus atendeu. Então, as chaves estão aí dentro da Bíblia. Vamos procurá-las e vamos abrir os celeiros do céu, certo? Oração inteligente. Bem, avancemos. O fato de Moisés lutar com Deus em oração nos traz novamente a figura do próprio Cristo, que vai em algum momento também, num jardim, pouco mais de talvez 1.300, 1.400 anos depois, nós vamos ter também uma outra figura do Moisés antigo, que é o Cristo, fazendo uma oração intercessória também.
e pedindo ao Pai para abençoar aqueles discípulos traidores, mentirosos, corruptos e ladrões que ele tinha. Então, nós vamos encontrar esse paralelo ao longo de todo o trajeto de Moisés com o povo de Israel. Paralelos reais com episódios reais, históricos da vida do próprio Cristo. Bem, Moisés, então, era a honrar o seu próprio nome. E Deus atende essa súplica. Mas com um pequeno problema. Veja o que acontece aqui. O povo para de adorar o bezerro. Quando Moisés desce, Moisés fica irado, quebra as tábuas da lei e manda pararem com aquela festa de orgias. Porque, na verdade, o que aconteceu ali foi uma orgia. Porque o povo bebeu, comeu, dançou, entrou no frenesi, tiraram a roupa, ficaram nus, alguns deles, e começaram a fazer práticas sexuais imorais. Foi essa cena que Moisés contemplou, que o fez pegar as tábuas santas, vindas do céu, talhadas, escritas por Deus, e se lançou ao chão e quebrou. Falou, está tudo perdido. Está tudo perdido. Olha o que o povo está fazendo. Um bacanal, é o que ele viu ali. Então ele chama a atenção duramente do povo, pega o bezerro, queima o bezerro, transforma em pó, joga o pó do bezerro no ribeiro que cai do Monte Sinai e manda o povo beber. E o povo bebe aquilo tudo. E ele chama a atenção duramente. Aí o povo se divide em 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo dos que não adoraram o bezerro, que é o grupo grande. Depois um outro grupo, que é o grupo que havia adorado o bezerro, mas havia se arrependido. Vou pegar aqui? Ah, tá. Ok. Terceiro grupo, o povo que havia adorado o bezerro e que queria continuar adorando o bezerro, mesmo depois de tudo que Moisés fez. Aí Moisés pediu que os que não haviam adorado o bezerro pegassem a sua espada, a espada que eles tinham usado contra Amaleque, que eles tinham feito uma guerra contra Amaleque há poucos dias atrás, e mataram daquele dia cerca de 3.000 pessoas. Eu vou ler os textos ali para você. Aliás, Ellen White fala no Patriarcas que a maioria desses 3.000 eram egípcios, que haviam aproveitado a fuga do povo de Israel e sabia que o Deus de Israel era mais forte que o Deus dos egípcios, e que o Deus de Israel iria destruir o Egito, e fugiram com o povo de Israel, não por crerem no Deus de Israel e por quererem serem fiéis, mas por escaparem da morte iminente. Esse povo é chamado de populacho, na linguagem aqui do Velho Testamento. E a maioria desses 3.000 eram esses egípcios aí. Bem, Deus, então, vai falar com Moisés o seguinte. Olha que coisa triste. Virem a página no capítulo 33, por favor. Depois de tudo isso, Deus volta a dizer para Moisés, esse povo tem um coração duro. Esse povo não vai aprender a ser fiel. Esse povo não vai acreditar em mim. Eu preciso destruir esse povo. E Moisés vai falar com Deus o seguinte, verso 31 do capítulo 32. Tornou Moisés a falar com o Senhor, dizendo, ora, o povo cometeu grande pecado, é verdade, fazendo para si deuses de ouro. Verso 32. Agora, pois, Senhor, perdoa o pecado do povo? E se o Senhor não quiser perdoar, risca o meu nome do teu livro. Eu não quero ir para o céu, não quero a sua salvação. Nós não temos na Bíblia nenhuma correspondência a essa atitude de Moisés. O único servo de Deus, na Bíblia, que disse isso, foi Moisés. Um santo homem de Deus, que está hoje no céu. Vocês sabem disso. Ele morreu, Deus o ressuscitou e levou para o céu. Ele desceu no momento da transfiguração, esteve lá com Jesus, conversou com Jesus, depois subiu de novo. E deve estar ouvindo o que eu estou falando aqui hoje. Santo homem de Deus. E ele disse assim, se o Senhor não perdoar esse povo, não tolerar esse povo, risca o meu nome do teu livro. Eu não quero a sua salvação, eu não quero viver para sempre contigo sem esse povo. Que comprometimento de um líder, né? Que atitude bonita de um líder. Nossa, hoje eu fiz uma oração a Deus, falei, Senhor, eu queria sentir esse amor aí pelas minhas igrejas.
Eu acho que as minhas igrejas iam ficar muito felizes se eu, como pastor deles, tivesse esse amor que Moisés teve pelo povo de Israel, a ponto de perder a minha salvação para garantir o perdão da minha igreja. Isso só Jesus Cristo queria fazer. Você se lembra muito bem, né? Quando ele recebe lá os pecados de toda a humanidade, diz: Pai, perdoa, porque eles não estão sabendo o que estão fazendo, estão na ignorância. Eu assumo a responsabilidade do pecado deles. Subiu na cruz e morreu. Então, são certos paralelos que a gente faria muito bem em perceber. Moisés é uma figura do próprio Cristo. Então, Cristo vai dizer para ele assim, Deus vai responder para ele no verso 33, olha, eu risco do meu livro aquele que peca contra mim. Ou seja, a resposta de Deus não tem nenhum sentimento, é extremamente racional. Fale o que você quiser, Moisés, eu gosto muito de você, mas essa questão de escrever no meu livro, ou riscar do meu livro, deixa comigo, não se mete com isso, isso é coisa minha. No meu livro está escrito o nome dos fiéis, e eu risco o nome dos rebeldes. O povo é rebelde e eu quero riscá-lo. Você é fiel e o seu nome permanecerá lá. Então, esse negócio que você me propõe, riscar o seu nome para eu poder perdoar o povo, isso eu só vou fazer com o meu filho Jesus Cristo. Com você, não. Mas eu tenho uma outra alternativa para você. Capítulo 33, verso 1. Disse o Senhor então a Moisés, vai daqui. Tu e o povo que tu tiraste da terra do Egito. Notem que aqui Deus já assume o papel de que o povo não é dele. O povo é de Moisés. E vai para a terra que eu jurei a Abraão, a Isaac, aqueles nomes todos que você me falou na sua oração. Pode ir. Eu vou dar essa terra para essa descendência, para Israel. Verso 2. Eu vou enviar o meu anjo, e ele vai com vocês. E eu lançarei fora os cananeus, amorreus, papapá. Verso 3. Sobe então para uma terra que emana leite e mel. Mas eu não subirei com vocês, porque esse povo é um povo de dura cerviz. Porque se eu subir com esse povo, eu vou acabar matando eles pelo caminho. Então você tem razão na sua oração. Eu não posso quebrar a promessa que fiz há 400 e tantos anos atrás. Nem posso ficar mal com os egípcios. Então, esse povo vai para a terra prometida e eu vou desapossar os que estão lá e dar terra para esse povo, como eu prometi. Mas eu não vou com vocês. Eu vou mandar um anjo ir com vocês. Porque se eu for e eles voltarem a ser rebeldes, eu vou tacar fogo neles todos. E como eu sei que eles são rebeldes e vão continuar na rebelião, eu não vou com eles. Mas vou mandar um anjo poderoso para ir abrindo o caminho deles. E vocês podem sair agora. Podem ir já. Um bom argumento de Deus esse. Porque todo o argumento de Moisés é, o Senhor fez uma promessa, pai, o Senhor não pode quebrar. Senhor, os egípcios estão de olho no Senhor. Olha, Abraão, no dia da ressurreição, vai saber se o povo entrou ou não, e o Senhor vai ter que dar resposta para ele. O Senhor prometeu. Então ele diz, tudo bem, vou cumprir minha palavra, vou abrir os caminhos e vou levar o povo, mas o meu anjo vai com vocês, eu não. Complicado isso. E agora eu os convido para o Patriarcas. E aqui nós já estamos na metade final. Patriarcas e Profetas, página 223, primeiro parágrafo, capítulo 28. O título é Idolatria no Sinai. E Ellen White nos diz, o povo sabia que Moisés subira ao monte com Josué e que havia entrado na nuvem de densas trevas, que podia ser vista lá debaixo da planície, repousando sobre o pico da montanha, e iluminando de vez em quando, com alguns relâmpagos e trovões, que demonstravam a presença divina com Moisés. O povo esperava ansiosamente que Moisés voltasse, acostumados como tinha estado no Egito, com representações materiais, visíveis da divindade. Fora-lhes difícil confiar em um ser imaterial, invisível.
e tinham vindo a depender de Moisés para lhes sustentar a fé. Nossa, que citação forte! Que citação violenta essa citação. O povo, 3 milhões de pessoas dependiam de Moisés para sustentar a fé em Deus. Meus irmãos queridos, orem pelos vossos pastores. Orem pelos anciãos das vossas igrejas. Porque aprove a Deus se valer de homens para abençoar homens. E sempre foi assim. Deus nunca mandou um anjo abençoar ninguém. Toda vida, toda vez que Deus foi abençoar alguém, Ele mandou alguém. Orem pelos vossos líderes. Intercedam pelos vossos líderes. Porque em muito eles contribuem para a sustentação da vossa fé. Pode parecer suspeito eu falar isso, porque eu sou pastor, mas esqueçam isso. Eu também tenho os meus líderes. E sei muito bem que eu dependo deles. Ellen White nos diz: agora o povo estava sem Moisés. Dia após dia, eles esperavam Moisés descer do monte. Semana após semana, o tempo passava e Moisés não voltava. E a fé chegou ao fim. E o povo gritou: faça-nos algo que possamos ver. E nós continuaremos a avançar. O povo queria ir para a terra. Eles não queriam voltar para o Egito dessa vez. De outras paradas, eles vão sentir saudade, como amanhã a gente vai ver a saudade das carnes, dos repolhos do Egito. Eles queriam voltar para lá. Mas hoje não, eles não querem voltar. Eles querem ir para a terra da promessa. Mas querem ir com um ídolo à frente deles. Durante este período de espera, houve tempo para eles meditarem na lei de Deus, porque eles já tinham ouvido a lei de Deus alguns dias atrás. Deus havia pronunciado a lei assim, de forma audível. Eles já sabiam que não podia adorar imagem de escultura, já sabiam tudo isso que Deus já tinha falado. As tábuas estariam vindo com Moisés, mas antes de escrever nas tábuas, Deus já tinha falado os 10 mandamentos e eles já sabiam. Mas eles não aproveitaram o tempo disponível para introjectarem os princípios da lei de Deus no coração deles. E aí, quando veio a prova, eles não tinham estrutura de fé, porque a lei não havia sido introduzida no coração deles, eles não haviam prestado atenção na lei, e o inimigo conseguiu derrubá-los, fazendo-os adorarem imagens de escultura. Estavam impacientes por se ver em caminho para a terra da promessa, aquela terra que manava leite e mel, e queriam chegar logo lá. Era unicamente sobre a condição de obediência às leis de Deus que eles deveriam avistar essa terra. Mas isso para eles estava completamente obscuro. Alguns haviam sugerido a volta para o Egito, mas a maior parte do povo estava decidido a avançar na direção da Canaã. Mas não tinham mais condições de esperar por Moisés, porque a fé havia chegado ao fim. Compreende a situação? Aquela mistura de gente, Ellen White nos fala, aquele populacho, os egípcios, foram os primeiros a se entregarem à murmuração e impaciência, e foram os chefes da apostasia que se seguiu. O populacho. O povo desejava alguma imagem para representar a Deus, algo que eles pudessem ver, e ir adiante deles e guiá-los no lugar de Moisés, que para eles já tinha morrido. Deus não dera espécie alguma de semelhança de si, e Deus havia proibido qualquer tipo de representação material de si mesmo. Os grandes prodígios feitos no Egito e no Mar Vermelho destinavam-se a estabelecer a fé do povo num Deus invisível. Deus queria mostrar para eles que, para que eles pudessem crer em Deus, bastava ver os atos de Deus, e não o próprio Deus.
Mas isso era muito difícil. Vai chegar um momento que até o próprio Moisés vai querer ver Deus. Quer dizer, lá no fundo, ele também tinha alguma coisinha que... Mostra-me a sua glória, Senhor. E isso me basta. Depois, lá para frente, alguns discípulos iriam dizer para Jesus, mostra-nos o Pai. E isso vai resolver todos os nossos problemas. Aquela necessidade humana de se apropriar de Deus com ferramentas humanas. Você não pode se apropriar de Deus com ferramentas humanas. É o Espírito de Deus no seu coração que te habilita a conhecer Deus. É por isso que o primeiro que dá o passo no encontro entre o pecador e Deus é Deus. É Deus que vai ao encontro do pecador. Porque o pecador não possui estrutura perceptiva para saber onde Deus está, quem Deus é e o que Deus faz. O pecador, ele está cego, perdido, completamente desligado de Deus. É o Espírito do Senhor que entra na cabeça desse indivíduo e que lhe possibilita perceber a presença de Deus. Quando a gente ouve um testemunho, a pessoa conta, eu era assim, fumava, bebia, aí um dia eu me encontrei com Deus. Não é assim que as pessoas falam? Isso não é certo, o certo é assim. E um dia, Deus veio ao meu encontro. Me deu força, eu larguei os vícios, eu abandonei os problemas, e Ele converteu o meu coração, e fez de mim o que eu sou hoje. Ninguém vai ao encontro de Deus. Quem é aqui que vai ao encontro de Deus? Nós não temos a menor noção onde Ele está, onde Ele vive, o que Ele é. É Ele que dá o primeiro passo e que nos alcança. Então, Moisés vai se encontrar numa situação semelhante à do povo, um pouco mais para frente. O povo queria ver alguma coisa que pudesse representar Deus. Os grandes prodígios Deus havia feito para suscitar essa fé. Mas eles não queriam ver os prodígios, queriam ver a Deus. O culto a Apis, esse deus egípcio, representado por um touro, fora praticado pelos egípcios durante centenas de anos. E muitos israelitas haviam aprendido a cultuar esse deus lá. Então, quando Arão faz esse bezerro, se tornou uma coisa conhecida de todo mundo. Ele já tinha o hábito de ver o bezerro e se prostrar diante do bezerro, e crer no bezerro. O tumulto, então, aumentou. Um frenesi cego e desarrazoado apareceu a apoderar-se da multidão. Houve alguns que permaneceram fiéis ao concerto com Deus, mas a maior parte do povo aderiu à apostasia. Uns poucos que se arriscaram a se levantar contra aquela imagem profana foram atacados, rudemente feridos e, finalmente, assassinados. O negócio ficou feio, ficou descontrolado. Eu já estou lendo as últimas citações. Sobre o pretexto de realizarem uma festa ao Senhor, entregaram-se à glutonaria, à bebedeira e à folgança licenciosa, aos pecados sexuais e imorais. Como o templo de Afrodite, o templo grego, era um costume daquela época, um tipo de adoração, de religião, que envolvia práticas sexuais ilícitas. Tem mais umas duas aqui, pequenas. Ela nos diz assim: fora aquele que estivera com Moisés no monte, e ali vira a glória do Senhor, que vira que na manifestação daquela glória nada havia que se pudesse fazer uma imagem. Porque Arão havia subido ao monte numa das vezes que Moisés subiu, e ele havia visto a glória de Deus lá. E ele sabia mais do que ninguém que nenhum objeto, artefato feito por mão humana poderia representar a glória do Senhor, o Eterno. Aquele pecado de Arão foi realmente um grave pecado. Em Deuteronômio capítulo 9, verso 20, nos diz que se Moisés não tivesse orado a Deus, pedido para perdoar Arão, Deus tinha matado Arão naquele dia. Deuteronômio 9, 20. Ele não era um do povo, ele era o sacerdote do povo, o pastor da nação inteira. Não se esperava que um pastor fracassasse diante de um momento desse. Ele teve muita fraqueza de caráter, esse foi o problema dele.
E eu quero passar aqui para a última citação. Olha que coisa espetacular. Página 231 do Patriarcas. Moisés se compenetrava de quão terrível seria a sorte do pecador. Todavia, se o povo de Israel devesse ser rejeitado por Deus, desejava Moisés que o seu próprio nome fosse apagado do livro da vida, junto com o deles. Não poderia Moisés resistir ao ver caírem os juízos de Deus sobre aqueles que haviam sido tão graciosamente libertos dos egípcios. Notem que aquela libertação de ontem foi um espetáculo mesmo. Moisés disse, eu não vou poder conviver com isso. Depois de ter presenciado o Senhor sepultar no mar o cavalo e o cavaleiro, daquela forma espetacular, agora ver o Senhor destruir esse povo, eu vou ter um trauma tão grande que eu não vou conseguir viver em paz. Então eu prefiro morrer agora. Uma conclusão razoável, eu acho. A intercessão de Moisés em prol do povo de Israel ilustra a intercessão de Cristo por você e por mim. Esse povo não merece o seu favor. Esse povo é duro de obedecer. Esse povo é rebelde. Esse povo é mentiroso. Esse povo ama o pecado. Mas eu te imploro, em nome de Jesus, perdoa esse povo e tenha paciência com eles. Moisés foi um tipo de Cristo. Agora eu quero trazer vocês para o último texto bíblico que aqui a gente termina. O último texto está no capítulo 33, começa no verso 12. Depois que Deus disse, vou mandar o meu anjo, ele vai matar os inimigos, vai abrir o caminho para vocês, vocês vão entrar na terra da Palestina e vão receber a herança que eu prometi há centenas de anos atrás. E aí eu cumpro as minhas promessas e fico quites com vocês. Mas eu não vou com vocês. Vou mandar um anjo ir com vocês. Verso 12 do capítulo 33, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo, Deus, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Verso 13, agora, pois, se eu realmente achei graça aos seus olhos, Senhor, rogo-te que me faça saber neste momento, agora, nesse instante, qual é o teu caminho, quais são tuas verdadeiras intenções, para que eu te conheça e ache graça aos seus olhos. Eu quero saber, Deus, o que está no seu coração. Eu quero conhecer os seus caminhos. Sabe, irmãos, o papel de um líder é muito complexo. O líder precisa ser fiel, precisa amar os seus liderados, precisa conhecer o seu líder maior e precisa estabelecer uma rota de tráfego que seja a mais segura possível para levar o povo até o local determinado. Mas o líder, ele tem que conhecer bem o seu Senhor. Porque ninguém pode ser fiel e fazer um bom trabalho se ele não conhece o sentido do trabalho que faz. Eu conheço algumas pessoas que estão fazendo um trabalho e elas próprias não conhecem o sentido do trabalho que estão fazendo. Eles contam que Juscelino Kubitschek, eu acho que foi Juscelino Kubitschek mesmo, quando estava construindo Brasília, chegou perto de um funcionário lá e perguntou o camarada era um pedreiro. Falou assim, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim, eu estou levantando aqui essa parede. Aí chegou perto de um outro rapaz que fazia limpeza com a vassourinha e perguntou, e você, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim, eu estou construindo a capital do nosso país. Sabe qual é a diferença? Não é o que você faz. Se você é pedreiro, se é faxineiro, se é engenheiro, a diferença é se você consegue saber o sentido do que você faz.
Porque se você faz uma coisa sem conhecer o sentido, o seu trabalho é um trabalho de escravo. É o escravo que trabalha sem sentido. Vocês se lembram? Nós precisamos conhecer o sentido das coisas que nós fazemos. Nós não trabalhamos só para pagar as contas de água, luz, energia, aluguel no final do mês, não. Nós trabalhamos porque, além do trabalho nos dar condições de pagar nossas contas, nós nos realizamos enquanto seres humanos. Então, o trabalho é uma realização do homem. Mas eu conheço pessoas que trabalham para pagar as contas. É diferente você ir para a sua empresa trabalhar com intenção, no final do mês eu pego a grana e pago as contas. Ou ir para a empresa trabalhar dizendo, esse mês eu vou me superar, eu vou aumentar as vendas, esse mês eu vou criar alternativas de mais lucro para a empresa, e esse mês eu vou chegar ao final desse mês mais realizado como um profissional e como um homem do que no mês passado. Diferente, hein? Moisés queria entender o sentido da sua missão. Quando ele falou assim, eu sei que o senhor perdoa o povo, eu sei que o senhor é bonzinho, mas me diz uma coisa, o que é que está no seu coração? Qual que vai ser o sentido do meu trabalho? Eu pego esse povo, vou atravessar o deserto inteiro, o seu anjo vai com a gente, vai abrindo os caminhos, derrubando os inimigos, e eu pego esse povo e enfio esse povo dentro de Canaã. E o Senhor não vai estar conosco em momento nenhum, nem quando chegarmos lá. E eu pergunto para o Senhor o seguinte, que sentido o Senhor quer que eu encontre nesse trabalho? Moisés não via nenhum sentido em fazer aquele trabalho, se o objetivo fosse apenas levar o povo para Canaã. Olha o que ele vai dizer para Deus. 13, do capítulo 33. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber, nesse momento, agora, o que está no seu coração, Deus? Qual é o seu caminho? Para que eu te conheça, para que eu descubra qual é o sentido desse trabalho, e para que eu ache graça aos teus olhos. E considera que essa nação, que o Senhor disse que é minha, que eu que tirei do Egito, é a tua nação. É o teu povo. E foi o teu braço poderoso que tirou esse povo do Egito. Verso 14. E respondeu assim, Deus. Deus viu que Moisés estava no limite dele. Ele estava para chutar o pau da barraca. Deus disse assim, verso 14. A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Verso 14. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faças sair desse lugar. Meu Deus, eu fico louco quando vejo um negócio desse. Se a sua presença não vai comigo, não estou dizendo nem o povo não, comigo, para trazer sentido ao meu trabalho, para trazer razão a essa minha missão, não nos faça sair daqui para ir para canto nenhum. Porque para mim é muito mais importante estar na sua presença do que cumprir minha missão. Meu Deus, isso é muito forte. Não quero mais as uvas da Palestina. Eu não quero comer mais aqueles melões gigantescos. Eu não quero mais beber aquele leite que mana da terra. Porque a terra é muito fértil, é muito rica. Se você não estiver comigo, nada disso terá sentido. Na verdade, eu só aceitei essa missão porque o Senhor foi me chamar e disse que estaria comigo. E disse que seria com a minha boca e que colocaria as palavras que eu necessitaria falar. Agora, o Senhor quer me abandonar? Achando que eu estou achando que eu sou um super-homem e eu acho maravilhoso conduzir esse povo? Não, estar na sua presença para mim é mais importante do que cumprir minha missão. Verso 16. Pois como se há de saber que nós achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco? De que adianta o Senhor, Deus, dizer que me ama? De que adianta, Deus, o Senhor dizer que me compreende? De que adianta, Deus, o Senhor dizer que conhece a minha estrutura e sabe que eu sou pó? Se o Senhor não estiver comigo. Antes o Senhor não conhecesse nada sobre mim e caminhasse ao meu lado até o fim. Não é porventura em andares conosco,
de maneira que somos separados do restante do mundo, das outras nações, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Verso 17, disse o Senhor a Moisés, farei também isso que estás me pedindo, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Sabe, meu irmão, minha irmã, a história do bezerro nos coloca em xeque, às vezes, com os nossos propósitos mais íntimos. Nota que o grande lance do bezerro foi, eles queriam algo que fosse à frente deles. Mas não importava o quê. Podia ser qualquer coisa. Se Arão tivesse feito um bode, eles iriam atrás do bode. Se Arão tivesse feito uma cruz, eles iriam atrás da cruz. Se Arão tivesse feito um tubarão, eles iriam atrás do tubarão. Eles queriam a terra. Eu acho que pode ser que eu esteja falando hoje à noite para alguém que também está na igreja, engajado nas coisas da igreja, mas esteja de olho na eternidade. Eu tenho que ganhar aquela coroa da vida eterna. Que bacana, já pensou? Ele põe a coroa na minha cabeça e eu mudo de status, passo a ser um ser eterno, não vou morrer nunca mais. Isso deve ser um espetáculo. Bom, na verdade, a nossa maior preocupação deveria ser, eu quero estar com Cristo no meu coração. Eu quero sentir a presença de Cristo a cada instante. De um lado, o povo querendo ir para a terra a qualquer custo, mesmo seguindo um bezerro fundido a ouro. Do outro lado, nós vemos um líder, Moisés, que abre mão da terra, abre mão da sua liderança, abre mão do seu ministério profético, de tudo, mas que se realizaria como homem, como um crente, como líder, se tão somente o Senhor estivesse com ele. Eu acho que isso é uma grande lição para todos nós. Eu gostaria de perguntar aqui para vocês, há alguém entre nós essa noite, que ao ouvir essa singela, mais profunda mensagem, sentiu-se tocado por Deus, começou a questionar a sua função na igreja, o seu papel nessa jornada de fé? Será que temos aqui, hoje à noite, alguém que pensa agora sobre o propósito do seu papel de cristão ou de cristã? Será que nós estamos de olho só nas asas angelicais que teremos, nas mansões de ouro e cristal que habitaremos, na nova Jerusalém, na vida eterna que receberemos? Porque se tiver alguém pensando nisso aqui agora, eu já vou te adiantando logo, irmão, esqueça o céu. O céu é Jesus. O lance da Jerusalém, da coisa de ouro, de pérola, das portas e tal, isso é nada. A grande questão é Jesus. E nós precisamos entender isso. Nós nunca vamos conseguir chegar àquela terra bendita se a presença do Senhor não estiver conosco. Podem botar todas as imagens, todos os ídolos para guiar, todos os GPS do mundo para guiar. Mas se o Senhor Jesus não estiver com você, comigo, nós não vamos a lugar algum. A corrida não terá sentido. Pense na sua casa sem o seu marido, sem a sua esposa, sem os seus pais ou sem os seus filhos. Que valor tem o seu salário sem a sua família? Que valor tem o curso de medicina que você fez? A sua função, o seu trabalho que te dá um bom rendimento no final do mês, se não for estar ao lado das pessoas a quem você quer bem, esse dinheiro não vale nada. O dinheiro só faz sentido quando nós o compartilhamos com as pessoas a quem nós amamos. Nenhum de nós é uma ostra, nenhum de nós vive só. O sentido da vida está em ajudar as outras pessoas. Eu entrei aqui na igreja há pouco tempo atrás e conversei com um rapaz aqui da igreja, que está aqui agora me ouvindo. Ele me disse sobre alguém que o ajudou muito, e ajudou a sua família muito. E ele disse para mim assim, pastor, eu acho que essa pessoa não vai ter noção nunca na vida dela do bem que ela me fez. Por mais que eu tenha falado isso já
mas ela não tem condição de analisar isso. Eu acho que uma vida que tem sentido é uma vida que é vivida assim. Será que nós teríamos alguém aqui hoje que gostaria de dizer: Senhor, eu não quero dar um passo em direção alguma se o Senhor não estiver comigo? Senhor, eu não quero sair dessa igreja e voltar para casa hoje sem a certeza de que o Senhor está comigo, me guiando, me orientando, fazendo milagres na minha vida e me transformando a sua imagem a cada dia. Eu quero fazer uma oração. Nós vamos ter uma música especial, a Aline vai cantar. Enquanto ela canta, se você sente esse desejo hoje, e se você quer tomar essa decisão que Moisés tomou, eu não ponho o pé na estrada, eu não me dirijo a lugar nenhum, se o Senhor não me prometer que vai estar comigo até o fim. Se você sentir esse desejo, levante-se aí onde você está. Se você quiser dar uns passos aqui nessa direção, eu vou ir também, eu preciso disso mais do que vocês. Eu quero fazer uma oração no final dessa música. Eu quero pedir ao Senhor Deus para nos mostrar a glória dEle, para nos dar certeza de que Ele está conosco e nos conduzindo. Porque Canaã não nos interessa se o Senhor não estiver lá conosco. Amém. Eu quero estar com Ele, ainda que não vá para Jerusalém. Mas se eu estiver com Ele, eu estou bem. Amém. para direção pedir. Aqui está o povo que preciso conduzir, mas sou mesmo limitado e não sei o que fazer. Sou humano e incapaz de cumprir o teu querer. O meu pedido é a tua direção. Quero um coração aberto, suscetível à tua mão. Não quero fama ou riquezas, não quero aplausos ou grandezas, já que posso escolher, humildemente eu te peço. Eu quero a luz do teu saber. Senhor, tu nos guiastes através das gerações. E imploro discernimento para sábias decisões. Ilumina minha mente, pois perfeito é o teu pensar, ensinando o teu servo a saber te escutar. O meu pedido é a tua direção. Quero um coração aberto, suscetível
Espírito teu Querido Pai, eu acredito, Senhor, que se fosse para voltar pelas colinas de Midian com a sua presença, Moisés voltaria feliz. Porque, como Davi disse, mais vale, Senhor, um dia nos teus tabernáculos do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Porque a sua presença é tudo que nosso coração deseja. O Espírito do Senhor, quando queima nosso coração, quando Ele nos fala docemente e nos conduz, quando Ele nos dá respostas, quando Ele esquenta a frieza da nossa alma, nos faz um bem tão grande, Senhor. Tu és o mais desejado de todas as nações. Senhor, Tu és tudo para nós. Mas às vezes, os interesses da vida, as preocupações ordinárias do trabalho, as lutas familiares, às vezes solapam de nós a compreensão da importância que é buscar a sua face pela manhã, buscar a sua face pela madrugada, prestar um culto pessoal ao Senhor num lugar isolado, estudar a sua palavra, ouvir a sua voz, abrir o coração ao Senhor através de uma prece. E nós trocamos esses momentos espetaculares com a falsa premissa, com a ilusão de que poderemos alcançar a terra da promessa, seguindo qualquer coisa que for diante de nós. Não é assim, meu Deus. Não é assim. Nós precisamos da luz que emana da sua face. Portanto, Senhor, brilhe no nosso coração. Vem, Espírito de Deus, possui o nosso coração, porque o nosso coração é a tua morada. Nosso coração é o lugar onde o Senhor quer habitar. E nós precisamos disso. E nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe a todos.